Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o uso das redes sociais como provas em processos trabalhistas. Também vamos falar sobre um programa que leva os serviços da Defensoria Pública para as comunidades aqui de Maceió. Hoje em dia é difícil encontrar alguém que não use uma rede social e tem para tudo, para fazer amizade, contatos de trabalho, se manter atualizado e para se expressar. O problema é que muita gente exagera e o que seria apenas um comentário pode se tornar uma prova em algum processo jurídico, inclusive nas ações trabalhistas. Mas de que forma isso pode acontecer? Quem explica é o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Rafael Gazaneu. Doutor Rafael, muito obrigada pela presença aqui mais uma vez. Como é que as redes sociais podem, de fato, ser utilizadas como ferramentas relevantes em processos trabalhistas? Com a utilização cada vez maior, né, das chamadas redes sociais, inclusive os canais institucionais das empresas, né? É muito comum hoje a criação do chamado e-mail corporativo. Então, é uma forma moderna de se comunicar que substituiu os antigos memorandos e ofícios. É verdade. Então, não só é somente as chamadas redes sociais clássicas, né? Facebook, Instagram e agora o WhatsApp, mas principalmente a chamada comunicação via e-mail, né? Que, como eu disse, substituiu os antigos memorandos e os ofícios e em que se dá a comunicação entre as empresas e seus empregados e vice-versa. Então, tem que se ter extremamente cuidado na hora de se fazer essa comunicação pelas vias institucionais, digamos assim, porque o correio eletrônico substituiu, como eu disse, os antigos ofícios memorando. Então, a linguagem tem que ser formal, tem que se ter um cuidado redobrado, porque, senão é possível que o que está lá escrito possa ser utilizado em processos judiciais de uma forma geral e, particularmente, nas contendas judiciais trabalhistas. Ou seja, por um lado facilita o contato entre os servidores e, por outro, a gente tem que redobrar o cuidado, inclusive na escrita, no modo como a gente se expressa, né? Exatamente, porque essa facilidade é indiscutível, né? A rapidez, a instantaneidade da comunicação é indiscutível. Mas, repito, nos canais clássicos institucionais, é aconselhável que se use também a linguagem clássica, porque ali é a empresa falando oficialmente, é o empregado falando oficialmente. Então, tem que se ter um extremo cuidado, porque qualquer deslize, qualquer comentário que estiver fora do razoável, do aceitável, obviamente que poderá ser utilizado em processo trabalhista. Muito comum, por exemplo, certas repreensões, certas observações sobre o comportamento e a conduta do empregado nesse tipo de comunicação. Então, nesse caso, o empregador e o próprio empregado, na hora de responder, tem que redobrar o cuidado para que utilize palavras razoáveis, aceitáveis, que não desemboquem, né, num tratamento que possa ser considerado ofensivo. Porque, senão, o tratamento jurídico a ser dado é o mesmo daquele que ocorreria se o contato fosse físico, né? Se o contato fosse no ambiente físico. Sem dúvida. Agora, se eu chamo alguém, por exemplo, de lento, de ter um comportamento parecido com a tartaruga, e isso numa comunicação oficial, obviamente que eu estou ofendendo, né? Estou humilhando esse empregado. E é uma prova, né? É uma prova, obviamente, vai ficar registrado. Então, esse cuidado, da mesma forma, quando o empregado vai responder ao seu chefe imediato, também tem que ter esse cuidado para que a empresa não se sinta ofendida. Então, isso se dá nos canais oficiais. O problema é que não só existem os canais oficiais. O problema é que as chamadas redes sociais... E isso só amplia o problema. Amplia um problema. É muito comum a criação de redes de WhatsApp entre os empregados, entre servidores. Queria saber sua opinião sobre isso. O que é que você acha desses canais, desses grupos de WhatsApp que muitas vezes as empresas criam para facilitar um pouco o contato com os servidores, com seus funcionários? É mais perigoso ou pode facilitar essa relação no trabalho? Não, a facilidade é indiscutível. Indiscutível. Você praticamente faz uma reunião dentro de um grupo de WhatsApp. Agora, existe uma diferença. Mas tem os cuidados. Os cuidados são os mesmos. Agora, uma diferença é quando a própria empresa cria o grupo. Então, se a própria empresa criou o grupo,
nós estamos falando de um canal institucional. Então, a responsabilidade da empresa é muito maior daquela situação onde os próprios empregados espontaneamente criam uma rede de comunicação. Nesse caso, quando, digamos assim, o empregador não teve uma responsabilidade em relação à criação, pode haver a sua responsabilidade, tanto do empregador como do empregado, mas fica mais difícil. Fica mais difícil porque precisaria de uma análise mais detida, mais cuidadosa, para saber até onde vai essa responsabilidade. Porque, como eu disse, a criação do canal não foi institucional. Se institucional, não tem dúvida, o empregador vai responder por tudo que ocorra naquele ambiente. Se um empregado tira uma brincadeira com outro em relação à sua orientação sexual, por exemplo, ou sobre a cor da pele, ou sobre a sua opção religiosa, e isso causa constrangimento, causa humilhação, causa um problema sério para o empregado, se isso se repete, obviamente que estamos diante da figura do assédio moral. E, nesse caso, não tenha dúvida que o que está lá escrito, registrado, poderá ser utilizado em processos judiciais. Outra questão também que deve ser considerada é a questão do horário para uso desses canais, desses grupos de WhatsApp criados pelas empresas, né? Porque se, por exemplo, o patrão manda uma mensagem para o empregado, vamos dizer, 10, 11 horas à noite, isso também é complicado. Tem que ter limite, inclusive, nesse uso, né, doutor? Sem dúvida, né? Afinal, a legislação estabelece um limite máximo de horas de trabalho, quando não, no próprio contrato de trabalho se ajuste uma quantidade de horas menor. Então, o empregador não pode abusar, como o empregado também não pode abusar de seus colegas, tratando de assuntos de trabalho fora do que a gente chama de aceitável, né? De aceitável. Obviamente que, em algum momento, pode se perguntar sobre alguma coisa que ocorreu durante o dia, o que vai ocorrer no dia seguinte. Mas o volume disso, a quantidade disso, o momento em que se faz... É mais difícil gerenciar, né? É mais difícil gerenciar. Então, precisa ser um cuidado extremo, né? Tanto por parte do empregado como do empregador, em relação a utilização desses canais, né? que foram disseminados em razão desse fenômeno que é a internet, que é a web, né? Que facilitou extremamente a comunicação entre as pessoas. Agora, eu posso entender que os casos de difamação contra empresas ou comprovação de vínculos trabalhistas são os mais recorrentes nesse sentido? A gente tem notícias, né, de processos judiciais em que foram baseados em canais informais. Os que eu conheço foram em canais informais, porque jamais não, mas é improvável que alguém utilizasse um canal oficial para tecer algum comentário sobre o gerente, sobre o próprio dono da empresa, sobre o seu empregador. Mas nos canais chamados informais, a pessoa se sente à vontade, começa a usar uma linguagem inadequada, né? Uma linguagem chula, e, não raro, denigre a imagem do gerente, a imagem do empresário, a imagem da própria empresa. Aquilo fica registrado. Alguém, às vezes de má fé, dá conhecimento do que ocorreu numa comunicação, digamos, privada, à pessoa atingida, e isso pode gerar realmente um problema, um processo judicial sério e trazer consequências na área trabalhista, inclusive em alguns casos que eu conheço, de dispensa por justa causa do empregado, né? Ou seja, todo cuidado no uso dessas redes sociais é pouco, né? Um caso interessante que eu presenciei e acompanhei foi de alguém que pediu, que se afastou da empresa por problemas médicos, problemas de saúde, e, ao mesmo tempo, estava postando nas redes sociais, Facebook, ou foi Instagram, não me lembro de qual dos dois, fotos em situações de entretenimento, né? Ou seja, produzindo provas contra si mesmo. Se bem que numa rede privada. Alguém dá conhecimento ao empregador disso, alguém que teve acesso, repassa o que ele conheceu de forma privada e cria um problema sério. Nesse caso, a discussão era sobre justa causa, né? Sobre justa causa. Eu me lembro de um caso, um fato interessante que ocorreu, não sei se com o ministro Joaquim Barbosa. Eu me lembro que ele se afastou do Supremo por uma época e por problemas na coluna. E alguém flagrou ele nesse período tomando um chopp num bar do Rio de Janeiro. Isso foi para a imprensa, né? E teve uma repercussão grande. Mas, ao fim e ao cabo, a justificativa que ele deu e o que o médico deu é que existia também uma recomendação
para que ele se divertisse, para esquecer, de certa forma, as dores. Então, nesse caso, poderia ser utilizado contra a situação específica de doença dele, foi amenizado, digamos assim, foi consertado por essa declaração do seu Ou médico. seja, estamos todos vulneráveis, né? E Estamos com todos os vulneráveis. smartphones, né, à disposição de quase todos nós, fica muito mais fácil registrar momentos como esse. Foi bacana a lembrança do smartphone, porque não é só a questão da rede social. Você pode filmar, fotografar. Mesmo no ambiente físico, a facilidade hoje de se gravar e de se filmar é infinita, é inimaginável tempos atrás. Qualquer celular, por mais simples que seja, ele grava e ele filma. Então, tudo que ocorre dentro do ambiente de trabalho, do ambiente familiar, pode ser registrado. E, sim, sendo registrado, pode ir para as redes e alguém que está no lugar mais longínquo ter acesso ao que ocorreu naquele ambiente supostamente privado, né? supostamente restrito. Né? Supostamente restrito. Agora, é cada vez mais comum, doutor Rafael, a gente ver que as pessoas estão reclamando de produtos e serviços através dessas mesmas redes sociais, né? Comprou um produto, não era o que esperava, aí vai lá, coloca uma reclamação, posta uma reclamação, né? Ou um serviço que não agradou. Qual é o limite para isso? Porque a empresa também pode processar esse usuário, né? Esse consumidor, né? Por difamação, inclusive, Exatamente. né? É o que eu disse, tem que ter muito cuidado, né? Tudo que a gente hoje posta numa rede social, a humanidade toda vai ter possibilidade de ter acesso, conhecimento do que está se dizendo. Então, na medida em que você vai fazer qualquer observação sobre qualquer ser humano, sobre qualquer pessoa jurídica, inclusive as empresas, tem que ter um extremo cuidado, porque... É uma via de mão dupla, né? Via de mão dupla. Obviamente que você pode fazer aquela denúncia, pode ter uma repercussão positiva, mas pode também criar muitos problemas para quem está se manifestando, se revelando aquele defeito, aquele episódio que ele considerou constrangedor, que ele entende que resultou num assédio moral. Então, esse cuidado tem que ser, vou insistir mais uma vez, né? Muito, muito, muito redobrado nas circunstâncias atuais, onde as nossas vidas se transformaram num verdadeiro Big Brother, né? É verdade. Um verdadeiro Big Brother. Porque a gente sabe que, às vezes, um comentário maldoso, né, que não haja uma comprovação do fato em si, pode acabar com a reputação de uma empresa, da noite para o dia. Então, exatamente. Qualquer frase mal colocada... todo cuidado é pouco. Qualquer questão mal colocada, e hoje no universo do mundo politicamente correto, se você usa uma palavra que possa ser ofensiva, automaticamente aquilo vai para o universo, através das redes sociais, e quem fez a declaração, principalmente se foi uma autoridade, se foi alguém que não seria jamais aceitável dar aquele tipo de declaração, fica praticamente, usando uma palavra do cotidiano coloquial, queimado, né? Nós tivemos aquele episódio com o William Vac, né? Um episódio que ele insiste que foi dentro de um ambiente, digamos assim, num comentário de uma brincadeira, mas se você ouve o comentário, ele é terrível, né? Ele é lamentável. E foi gravado por um colega de trabalho. Um colega né? de trabalho, pois é. E veio ao público um ano depois, eu acho até que ele próprio que tinha feito a declaração tinha, acho que se esquecido, mas se você ouve o comentário é terrível, né? É inadmissível para uma pessoa pública. E Sem na medida dúvida. em que você é uma pessoa pública, né, um jornalista respeitado, acostumado a dar palestras, o peso do que ele diz se torna muito mais complicado para ele explicar posteriormente. Né? Então, todo cuidado hoje é pouco Extremo com essas cuidado, redes extremo sociais. cuidado. Inclusive no ambiente, inclusive principalmente dentro do ambiente de trabalho, né? Porque isso pode trazer consequências sérias em relação à aplicação de penalidades pelo empregador e também, né, isso é mais raro, o empregador também se vê comprometido na sua imagem e acionar também o empregado pedindo algum tipo de ressarcimento. Sem dúvida. Doutor Rafael Gazaneu, muito obrigada pela presença aqui no Pauta, nos trazendo essas informações e esclarecimentos tão importantes, né, sobre o uso das redes sociais também nos processos trabalhistas. Obrigada pela presença. E no próximo bloco, o assunto é o programa Defensoria nas Grotas, que leva os serviços da Defensoria Pública para as comunidades de Maceió. A gente volta já já.